Olá pessoal, meu nome é Leandro Carvalho, sou especialista em virtualização e hoje nós vamos falar sobre como o Windows Server 2012 ajuda profissionais de TI a adotar um estilo de trabalho moderno. Nuvem e a mobilidade são duas grandes tendências que começaram a afetar o ambiente da TI como um todo e principalmente o data center. 4 perguntas do setor de TI tiram o sono dos clientes. O que devo fazer para adotar as soluções de nuvem? Com uma solução de nuvem em particular, é possível combinar os benefícios da computação em nuvem pública, o que inclui autoatendimento, a escalabilidade e a flexibilidade, ao controle e aos recursos de personalização fornecidos por recursos dedicados. Os clientes da Microsoft podem criar nuvens particulares com o Windows Server 2008 R2, o Microsoft Hyper-V Server e o System Center, mas ainda existem muitas dúvidas sobre as melhores formas de escalonar e garantir a segurança das cargas de trabalho nas nuvens particulares e sobre os custos da criação de nuvens, os serviços disponíveis na nuvem e a conexão mais segura a esses serviços. O que devo fazer para aumentar a eficiência do meu data center? Não importa se você está criando sua própria nuvem, oferecendo serviços em nuvem ou quer aprimorar a operação de um data center tradicional. É essencial reduzir custos de infraestrutura e gastos operacionais e, ao mesmo tempo, aumentar a disponibilidade geral dos sistemas de produção. A Microsoft considera a eficiência da plataforma do seu servidor e o bom gerenciamento da infraestrutura da nuvem e do data center aspectos importantes na busca da excelência operacional. O que devo fazer para fornecer aplicativos de próxima geração? Com o crescimento do interesse na computação em nuvem e do fornecimento de serviços de TI baseado na web, os clientes precisam de uma plataforma escalonável na web e de recursos que permitam construir, implantar e oferecer suporte a aplicativos da nuvem que possam ser executados localmente ou na própria nuvem. Eles também querem usar diversas ferramentas e estruturas, inclusive ferramentas de código aberto, em seus aplicativos de próxima geração. O que devo fazer para oferecer suporte a estilo de trabalho moderno? Com a vida pessoal e profissional das pessoas se confunde, a personalidade e os estilos de trabalho influenciam cada vez mais na forma como o trabalho é realizado e quais tecnologias são escolhidas para isso. Como resultado, as pessoas querem opinar sobre quais tecnologias devem ser usadas. Nós chamamos essa tendência de consumerização de TI. O exemplo de consumerização é que cada vez mais as pessoas usam seus próprios PCs, slates e celulares para trabalhar. A consumerização é excelente porque impulsiona a produtividade, a paixão, a inovação e a vantagem competitiva. A Microsoft acredita que dizer sim com responsabilidade quando as pessoas fazem solicitações relacionadas à tecnologia é uma estratégia poderosa. A meta da Microsoft é ser parceira da sua equipe de TI para ajudar a adotar essas tendências e, ao mesmo tempo, garantir que o ambiente está seguro e que o seu gerenciamento é mais eficiente. Com a otimização do setor de TI para o uso da nuvem com o Windows Server 2012, você aproveita os conhecimentos e investimentos existentes para construir uma plataforma familiar e consistente. O Windows Server 2012 usa essa familiaridade como base. Você tem toda a experiência da Microsoft por trás da construção e da operação de nuvens particulares e públicas em uma plataforma de servidor dinâmica, altamente disponível e econômica. O Windows Server 2012 agrega valor de 4 formas diferentes. Ele leva você além da virtualização. O Windows Server 2012 conta com uma infraestrutura dinâmica e multilocatária, que vai além da tecnologia de virtualização e resulta em uma plataforma completa para a criação da nuvem em particular. Ele oferece o poder de muitos servidores e a simplicidade de um único servidor. O Windows Server 2012 oferece economia com a integração de plataforma fácil de gerenciamento que aceita diversos servidores e que está sempre disponível. Com ele é possível usar qualquer aplicativo em qualquer nuvem. O Windows Server 2012 é uma plataforma de aplicativos ampla, escalonável e flexível, que permite construir e implantar aplicativos no local, na nuvem, em um ambiente híbrido por meio de ferramentas e estruturas consistentes. Ele incentiva modernos estilos de trabalho. O Windows Server 2012 permite que o setor de TI forneça acesso flexível a dados e aplicativos em qualquer lugar, em qualquer dispositivo, com a simplificação do gerenciamento e a garantia de segurança, controle e conformidade. Com o Windows Server 2012, a Microsoft fez grandes investimentos nessas 4 áreas, o que permite levar as operações de data center a um novo patamar. Agora,
vamos ver como o Windows Server 2012 ajuda os clientes a construir e implantar uma moderna infraestrutura de data center, criar e executar aplicativos modernos, apoiar os modernos estilos de trabalho dos usuários. Escutamos nossos clientes quando eles falaram sobre o que precisam fornecer para os seus clientes. Nas conversas com profissionais de TI, é possível identificar as seguintes necessidades. Eles precisam de máquinas virtuais maiores, melhores, mais rápidas e com mais disponibilidade e mais flexibilidade para fornecer essas soluções, de forma que eles não fiquem presos a uma solução específica e que possam atender com facilidade as necessidades relacionadas aos tipos de máquinas virtuais. Eles querem atender a diferentes requisitos de armazenamento e de rede, de recursos atuais e de recursos que podem ser adquiridos no futuro. Eles também querem garantir que a solução de virtualização que fornecem permita o gerenciamento de novos hardwares de diferentes fabricantes e usar a solução com a qual já trabalham atualmente. A essas necessidades estão ligados desafios. Eles querem cumprir os SLAs firmados com seus clientes e, para isso, seus servidores e suas máquinas virtuais devem estar em pleno funcionamento. Com isso, eles pretendem diminuir o custo operacional relacionado ao gerenciamento da infraestrutura. Eles também querem usar novos servidores e poder utilizar os servidores que já usam atualmente. Com os investimentos que já fizeram ou planejaram fazer virtualização, as empresas podem continuar usando os servidores que usam atualmente e obter o máximo desempenho deles com a virtualização, o que é ainda melhor. Há muitos novos recursos no Hyper-V do Windows Server 2012 que oferecem suporte a essas necessidades e aos desafios enfrentados pelas empresas e pelos clientes. O slide apresenta somente alguns dos novos recursos mais importantes. Recursos como migrações dinâmicas simultâneas permitem que os clientes transfiram máquinas virtuais entre os hosts com rapidez. Não importa se eles estão no mesmo cluster que os hosts, mesmo aqueles que não são conectados ao armazenamento compartilhados, as opções de disponibilidade de máquinas virtuais proporcionam muita flexibilidade e possibilidade de atender às mudanças da demanda necessárias para a sua organização. As empresas precisam de máquinas que estejam mais disponíveis. Por isso, em termos de disponibilidade da máquina virtual, agregamos muitas melhorias de clusterização para aumentar a disponibilidade e manter a máquina virtual em pleno funcionamento, inclusive para executar funções nela sem que seja necessário interromper o funcionamento. Assim, com o aumento da disponibilidade e coisas como melhorias na memória dinâmica, podemos aumentar a capacidade da máquina virtual e eliminar o tempo de inatividade. Elas precisam ser capazes de lidar com ambientes multilocatários. Nesses ambientes, usamos recursos com a virtualização da rede e a medição de recursos para oferecer mais suporte e registrar o uso dos recursos. As máquinas virtuais que executam o Hyper-V do Windows Server 2012 são muito maiores do que as que executam com o Windows Server 2008 R2 ou o Service Pack 1. Por isso, fornecemos máquinas virtuais maiores e podemos aumentar o desempenho por meio de descarregamento de hardware para permitir o desempenho em melhor escalabilidade no host físico. Não fazemos tudo isso sozinhos. Temos o suporte de nossos clientes e parceiros na execução dessas máquinas virtuais. Com um comutador virtual extensível, permitimos que diferentes fornecedores criem plugins que gerenciem tarefas específicas no computador para ajudar a oferecer suporte às necessidades de segurança e gerenciamento, pois assim elas podem fazer isso com o suporte aprimorado do Windows PowerShell, o que aumenta as funcionalidades disponíveis para a organização a fim de fornecer automatização para o ambiente de suas máquinas virtuais. Agora, vamos falar sobre os diferentes cenários que são importantes para organizações e como o Windows Server 2012 oferece suporte a eles. O primeiro cenário que vamos ver é como os nossos clientes podem aumentar a flexibilidade de suas empresas com a mobilidade das máquinas virtuais. Também vamos falar sobre os diferentes tipos de mobilidade. Em seguida, falaremos sobre a disponibilidade de algumas máquinas virtuais e como isso permite que as organizações aumentem o tempo de atividade delas. Falaremos também no aumento do escalonamento e das cargas de trabalho que podem ser obtidos com a execução de máquinas virtuais no Windows Server 2012. Por fim, falaremos do ecossistema e da extensibilidade fornecidos pelo Hyper-V. No Windows Server 2008 R2, o Hyper-V oferecia suporte à configuração de máquinas virtuais com no máximo 4 processadores virtuais e até com 64 GB de memória. No entanto, cada vez mais as organizações de TI querem
usar a virtualização ao implementar aplicativos corporativos críticos. Grandes e existentes cargas de trabalho, como bancos de dados de processamento de transações online e soluções de análise de transações online, geralmente são executadas em sistemas com mais de 16 processadores que requerem grandes volumes de memória. Para essa categoria de cargas de trabalho, mais processadores virtuais e grandes volumes de memória em máquinas virtuais são um requisito fundamental. No Windows Server 2012, o Hyper-V expande consideravelmente o suporte para processadores convidados em memória. Os novos recursos incluem suporte a até 64 processadores e 1 TB de memória para convidados que usem o Hyper-V. Um novo formato de disco rígido virtual com mais capacidade em disco de até 64 TB e mais resiliência. Esses recursos ajudam a garantir que a sua infraestrutura de virtualização pode suportar a configuração de máquinas virtuais grandes e de alto desempenho para oferecer suporte e cargas de trabalho que precisam de escalonamento considerável. Com a evolução dos sistemas de armazenamento e com o aumento da resiliência em cargas de trabalho corporativas virtualizadas, o formato VHD do Windows Server também precisou evoluir. O novo formato é mais adequado para atender aos requisitos atuais e futuros de execução de cargas de trabalho corporativas. O Hyper-V do Windows Server 2012 conta com uma atualização no formato VHD, o VHDX, que tem muito mais capacidade e é mais resiliente. O VHDX suporta até 64 TB de armazenamento. Ele também oferece mais proteção contra danos em caso de falhas de energia por meio do registro de atualizações feito à estrutura de metadados do VHDX e evita a diminuição do desempenho em discos físicos grandes com a otimização do alinhamento da estrutura. Os principais novos recursos do VHDX são suporte à capacidade de armazenamento de discos rígidos virtual até 64 TB, proteção contra danos em caso de falhas de energia por meio do registro de atualizações feitas à estrutura de metadados, e o alinhamento ideal da estrutura do formato do disco rígido virtual para discos grandes. O formato VHDX também traz blocos maiores para discos dinâmicos e diferenciais, o que permite que os discos correspondam às necessidades da carga de trabalho. No Windows Server 2012, o Hyper-V oferece o suporte ao NUMA em máquina virtual. O NUMA, ou acesso não uniforme à memória, refere-se à arquitetura de computadores em sistemas com diversos processadores em que o tempo necessário para que o processador acesse a memória depende da localização da memória em relação ao processador. Os sistemas operacionais modernos e os aplicativos de alto desempenho, como o SQL Server, desenvolveram melhorias para reconhecer as topologias de NUMA no sistema e levar o NUMA em consideração ao programar sequências ou alocar memória para aumentar o desempenho. A projeção da topologia de servidor virtual em uma máquina virtual garante o desempenho ideal e a escalabilidade da carga de trabalho em configurações com grandes máquinas virtuais. Para isso, o sistema permite que aplicativos e sistemas operacionais convidados, como o SQL Server, aproveitem os benefícios da melhoria do desempenho do NUMA, por exemplo, tomando decisões inteligentes com relação ao NUMA, a threads e a alocação de memória. A topologia padrão do NUMA virtual, projetada em máquina virtual com Hyper-V instalado, é otimizada para corresponder à topologia de NUMA do host. O Fiber Channel virtual para Hyper-V, um novo recurso do Windows Server 2012, oferece portas de Fiber Channel no sistema operacional convidado, o que permite que você se conecte ao Fiber Channel a partir de máquinas virtuais. O suporte ao Fiber Channel virtual inclui acesso direto a uma SAN, NPIV. O NPIV é uma instalação do Fiber Channel que permite diversos IDs de portas de nó usem a mesma porta de nó física. Isso permite que diversos iniciadores de Fiber Channel ocupem uma única porta física, o que diminui os requisitos de hardware da SAN, principalmente quando SANs virtuais são usadas. O único host do Hyper-V, conectados a diferentes SANs com diferentes portas de Fiber Channel, até 4 adaptadores de Fiber Channel virtuais em uma máquina virtual, a funcionalidade MPIO, suporte à migração dinâmica com um Fiber Channel virtual do Hyper-V. Para usar o Fiber Channel no Hyper-V, é preciso um computador com um ou mais HBAs de Fiber Channel, cada um deles com um driver atualizado que oferece suporte ao Fiber Channel virtual. Os drivers HBA atualizados são fornecidos com alguns modelos de drivers HBA. Sistemas operacionais convidados como Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 ou Windows Server 2012. E a conexão à luz de dados somente. O armazenamento acessado por Fiber Channel virtual conectado a uma LUN não pode ser utilizado como mídia de inicialização.
No Windows Server 2012, as migrações dinâmicas não estão mais limitadas ao cluster e as máquinas virtuais podem migrar independentemente dos limites do cluster, inclusive para outros servidores de host do Hyper-V no ambiente. O Hyper-V usa esse recurso e aprimora a capacidade de migração das máquinas virtuais com suporte à migração dinâmica simultâneas, que permite fazer a transferência de diversas máquinas virtuais ao mesmo tempo. Além disso, quando combinadas a recursos como a virtualização de rede, as máquinas virtuais podem ser transferidas entre hosts locais e na nuvem com facilidade. Nesse cenário, a migração ocorrerá entre dois hosts que estão usando uma pasta compartilhada na rede para armazenar as máquinas virtuais. Durante o processo de configuração da migração dinâmica, o host de origem cria uma conexão TCP com o host destino. Essa conexão transfere os dados da configuração da máquina virtual para o host destino. Uma máquina virtual estrutural é configurada no host destino e a memória é alocada na máquina virtual de destino, conforme a figura. Na segunda parte da migração dinâmica, a memória designada da máquina virtual que está sendo migrada é copiada pela rede para o host destino. A memória é considerada o conjunto de trabalho da máquina virtual que está sendo migrada. A página de memória tem 4 KB. Nessa etapa de migração, a máquina virtual que está sendo migrada continua em execução. O Hyper-V repete o processo de cópia de memória diversas vezes. Cada repetição requer cada vez menos páginas modificadas. Depois que o conjunto de trabalho é copiado para o host destino, a etapa seguinte da migração dinâmica é iniciada. O processo de cópia de memória duplica as páginas de memória modificada restantes da máquina VM teste. O host de origem transfere o estado da VM e o de CPU da máquina virtual para o host destino. Nessa etapa, a largura de banda da rede disponível entre os hosts de origem e destino é essencial para a velocidade da migração dinâmica. É importante usar uma conexão com velocidade de no mínimo 1 GB. Quanto mais rápido o host de origem transfere as máquinas modificadas do conjunto de trabalho da máquina virtual que está sendo migrada, mais rápido a migração dinâmica é concluída. Durante a transferência do gerenciamento da migração dinâmica, o controle do armazenamento associado à máquina virtual de testes, como os arquivos de disco virtual, o armazenamento físico conectado por meio de um adaptador de Fibre Channel virtual, é transferido para o host destino. Na etapa final da migração dinâmica, a máquina virtual migrada é executada no servidor destino. Neste momento, uma mensagem é enviada ao comutador de rede, o que faz com que ele obtenha o novo endereço MAC da máquina virtual migrada para que o tráfego de rede da VM possa usar a porta certa do comutador. O processo de migração dinâmica é concluído em menos tempo que o intervalo de tempo limite de TCP para a máquina virtual que está sendo migrada. Os intervalos de tempo limite de TCP variam de acordo com a topologia da rede e com outros fatores. No Windows Server 2012, o Hyper-V traz a migração de armazenamento dinâmica, que permite transferir os discos rígidos virtuais conectados a uma máquina virtual em execução. Com esse recurso, você pode transferir os discos rígidos virtuais em tempo de inatividade para outro local, a fim de atualizar ou migrar o armazenamento, fazer manutenção do armazenamento de back-end ou redistribuir a carga. Você pode fazer isso por meio do novo assistente do gerenciador do Hyper-V ou pelos novos commandlets do Hyper-V para o Windows PowerShell. A migração de armazenamento dinâmica está disponível para armazenamento com base em SAN e em arquivo. Quando você transfere os discos rígidos virtuais em uma máquina virtual em execução, o Hyper-V executa as seguintes etapas para transferir o armazenamento. Durante a maior parte da operação de transferência, o disco lê e grava no disco rígido virtual. Enquanto a leitura e a gravação ocorrem no disco virtual de origem, o conteúdo do disco é copiado para o novo disco rígido virtual de destino. Depois que a cópia inicial do disco é concluída, as gravações são espelhadas nos discos rígidos virtuais de origem e de destino, enquanto as alterações pendentes são replicadas. Depois que os discos rígidos virtuais de origem e destino são sincronizados, a máquina virtual passa a usar o disco rígido virtual de destino. Então, o disco rígido virtual de origem é excluído. Da mesma forma como pode ser necessário transferir as máquinas virtuais de um data center na nuvem, pode ser necessário transferir o armazenamento alocado aos discos rígidos virtuais devido à distribuição de carga de armazenamento, dos serviços dos dispositivos de armazenamento e por outros motivos. Os requisitos para a migração de armazenamento dinâmico é o Windows Server 2012, a função do Hyper-V e máquinas virtuais configuradas para o uso de discos rígidos virtuais para armazenamento. O uso de disco pass-through não é suportado.
Quando você faz a migração dinâmica de uma máquina virtual de um computador para outro e eles não compartilham a mesma infraestrutura, o Hyper-V faz a migração parcial do armazenamento da máquina virtual. O Hyper-V segue essas etapas. Durante a maior parte da operação de transferência, o disco lê e grava no disco rígido local. Enquanto a leitura e gravação ocorrem no disco rígido virtual de origem, o conteúdo do disco é copiado pela rede para o novo disco rígido virtual de destino. Depois que a cópia inicial do disco é concluída, as gravações são espelhadas nos discos rígidos virtuais de origem e de destino, enquanto as alterações pendentes são replicadas. Depois que os discos rígidos virtuais de origem e de destino são sincronizados, a migração dinâmica da máquina virtual é iniciada. Ela segue o mesmo processo usado pela migração dinâmica com armazenamento compartilhado. Depois que a migração dinâmica é concluída e a máquina virtual passa a ser executada no servidor de destino, os arquivos do servidor de origem são excluídos. Depois que o armazenamento da máquina virtual é migrado, a máquina virtual é migrada, mas permanece em execução e continua fornecendo o serviço de rede. Com as melhorias da migração dinâmica do Hyper-V no Windows Server 2012, as organizações agora também podem transferir muitas máquinas virtuais de um cluster para outro e até mesmo para os servidores que não compartilham armazenamento. Tudo isso sem tempo de inatividade. Essas melhorias aumentam consideravelmente a flexibilidade do posicionamento da máquina virtual, garantindo a mobilidade realmente dinâmica das máquinas virtuais nos data centers. Além da economia de tempo com a migração mais rápida, também é possível poupar o tempo com a execução de diversas migrações dinâmicas ao mesmo tempo. Os requisitos dessas migrações requerem Windows Server 2012, 2 ou mais hosts Hyper-V que façam parte do mesmo domínio Active Directory, máquinas virtuais configuradas para o uso de discos rígidos virtuais ou discos Fiber Channel virtual, o armazenamento direto não é suportado, uma rede particular para o tráfego de rede da migração dinâmica é aconselhável. A migração dinâmica no cluster requer o gerenciador de cluster de failover do Windows ativado e configurado e o armazenamento de volume compartilhado de cluster, o CSV, ativado no cluster. A migração dinâmica com uso de armazenamento compartilhado requer todos os arquivos da máquina virtual, como discos rígidos virtuais e as configurações, armazenados em um compartilhamento SMB3 do servidor, sendo assim o Windows Server 2012. E as permissões do compartilhamento de SMB configuradas para conceder acesso a todas as contas dos computadores de todos os hosts Hyper-V em que a migração ocorrerá. O Windows Server 2012 traz o réplica do Hyper-V, um recurso interno que garante a replicação assíncrona de máquinas virtuais para os fins de continuidade de negócio e recuperação de desastres. No caso de falhas, como falhas de energia, incêndio ou desastre natural, no local principal, o administrador pode executar o failover manual das máquinas virtuais para o servidor de Hyper-V no local de recuperação. Durante o failover, as máquinas virtuais são levadas de volta para um momento consistente. Em alguns minutos é possível acessá-las pelos outros locais da rede com o mínimo impacto possível aos negócios. Quando o local principal volta a funcionar, os administradores podem reverter manualmente as máquinas virtuais para o servidor de Hyper-V no local principal. A réplica do Hyper-V é um recurso novo do Windows Server 2012. Ela permite replicar máquinas virtuais Hyper-V por um link de rede a partir de um host no local principal para um host Hyper-V no local da réplica, sem depender de matrizes de armazenamento nem de outras tecnologias de replicação. A figura da demonstração mostra a replicação segura das máquinas virtuais de diferentes sistemas e clusters para um local remoto por WAN. Os benefícios da réplica do Hyper-V pode ser a recuperação em falhas minutos, já que em caso de desligamento inesperado, a réplica do Hyper-V pode restaurar o sistema em alguns minutos. Além da replicação mais segura na rede, desde que a réplica do Hyper-V acompanhe as operações de gravação das máquinas virtuais principal e a réplica no servidor de réplica por meio de WAN. A conexão de rede entre os dois servidores pode usar o protocolo HTTP ou HTTPS e oferece suporte à autenticação integrada e com base em certificado. Para usar a réplica do Hyper-V, é preciso ter 2 computadores físicos com o Windows Server 2012, a função do Hyper-V, o hardware que ofereça suporte à função do Hyper-V, armazenamento suficiente para hospedar os arquivos usados pela carga de trabalho virtualizados, a largura de banda da rede suficiente nos locais de hospedagem dos servidores, regras de firewall para permitir a replicação entre os locais de hospedagem, e o recurso de clustering de failover se você quiser usar a réplica do Hyper-V em uma máquina virtual clusterizada. A clusterização protege as organizações contra falhas em aplicativos e serviços,
Falha em sistemas de hardware como CPU, unidades de memória, adaptadores, redes e fontes de energia, e falha nos locais, que podem ser causados por desastres naturais, interrupções no fornecimento de energia ou interrupções de conectividade. A clusterização garante a alta disponibilidade das soluções para muitas cargas de trabalho e conta com o suporte a Hyper-V desde que ele foi lançado. Com a clusterização da plataforma virtualizada, você pode aumentar a disponibilidade e permitir acesso aos aplicativos com base no servidor em casos de tempo de inatividade planejado ou não planejado. Dentre a melhoria da clusterização do Hyper-V, temos o suporte à clusterização de sistemas convidados utilizando o Fibre Channel, que melhora os cenários para ambientes em que o cluster é necessário para ambientes convidados, a melhoria na migração dinâmica clusterizada, volume dos clusters criptografados, onde os discos de cluster criptografados por BitLocker aprimoram a segurança física em implantações fora de data centers seguros, o que proporciona uma garantia essencial para a nuvem, e volumes compartilhados de cluster, o CSV 2.0, em que o recurso que simplifica a configuração e operação das máquinas virtuais também foi aprimorado para oferecer mais segurança e melhor desempenho. Agora, ele também se integra a matrizes de armazenamento para registros instantâneos do hardware em replicação prontos para uso. O failover transparente, em que agora você pode fazer a manutenção dos nó do hardware ou software com mais facilidade nos clusters de um servidor de arquivos, como por exemplo, armazenar arquivos da máquina virtual, como arquivos de configuração, arquivos de disco rígido virtual instantâneos e compartilhamentos de arquivos por protocolo SMB3, com transparência de compartilhamento de arquivo entre nós, com o mínimo de interrupção possível nos aplicativos do servidor, que armazenam dados nesses compartilhamentos. Além disso, em caso de falha do hardware ou software no nó de um cluster, o failover transparente de SMB3 permite que os compartilhamentos de arquivos executem failovers em um outro nó com o mínimo de interrupção possível do aplicativo do servidor que armazenam dados nesses compartilhamentos. O monitoramento de aplicativos de Hyper-V, onde o Hyper-V e o cluster trabalham em conjunto para oferecer mais disponibilidade a cargas de trabalho que não oferecem suporte oficial à clusterização. Com o monitoramento dos serviços e logs de eventos da máquina virtual, o Hyper-V e o clustering de failover pode detectar se os serviços importantes fornecidos por uma máquina virtual são íntegros. Caso não sejam, é possível tomar uma medida corretiva automática, como reiniciar a máquina virtual ou transferida para outro servidor de Hyper-V. A priorização do failover da máquina virtual, agora em que os administradores podem configurar as propriedades da máquina virtual para controlar a ordem de failover ou inicialização das máquinas virtuais e ajudar a garantir que máquinas virtuais com baixa prioridade liberem os recursos automaticamente caso máquinas virtuais de alta prioridade precisem deles. O enfileiramento de migrações dinâmicas. Agora os administradores podem executar ações grandes de multiseleção para enfileirar migrações dinâmicas de diversas máquinas virtuais. E a última da nossa lista de melhoria na clusterização do Hyper-V são as regras de afinidade da máquina virtual. Com ele, os administradores podem configurar máquinas virtuais que têm relação de parceria para que elas migrem juntas no momento do failover. Por exemplo, os administradores podem configurar sua máquina virtual Microsoft SharePoint e uma máquina virtual Microsoft SQL que tem uma relação de parceria para que elas sempre executem failover juntas ao mesmo nó. Os administradores também podem especificar que duas máquinas virtuais não podem coexistir no mesmo nó em um cenário de failover. O Windows Server 2012 traz um novo recurso de gerenciamento de largura de banda de QoS, a largura de banda mínima, que permite que os provedores de hospedagem e as empresas forneçam serviços com desempenho de rede previsíveis às máquinas virtuais em servidores Hyper-V. Ao contrário da largura de banda máxima, que é o teto da largura de banda, a largura de banda mínima é o piso. Ela atribui uma determinada quantidade de largura de banda a um tipo específico de tráfego. Em caso de congestionamento, quando a largura de banda da rede desejada ultrapassa a largura de banda disponível, a largura de banda mínima é designada para ajudar a garantir que cada tipo de tráfego de rede receba pelo menos a largura de banda atribuída a ele. Por esse motivo, a largura de banda mínima também é conhecida como compartilhamento adequado. Essa característica é essencial para direcionar diversos tipos de tráfego de rede para um único adaptador de rede. Caso não haja congestionamento, ou seja, quando a largura de banda é suficiente para acomodar todo o tráfego da rede, cada tipo de tráfego da rede pode ultrapassar a sua cota e consumir toda a largura de banda disponível.
Isso torna a largura de banda mínima superior à largura de banda máxima no uso da largura de banda disponível. Se a importância das cargas de trabalho nas máquinas virtuais for relativa, você pode usar a largura de banda mínima relativa. Com ela, é possível atribuir um peso a cada máquina virtual. As máquinas mais importantes têm mais peso. Para determinar a fração da largura de banda que deve ser atribuída à máquina virtual, divida o peso da máquina virtual pela soma dos pesos de todas as máquinas virtuais conectadas ao comutador extensível do Hyper-V. O QoS oferece dois mecanismos: a solução de software, o aprimorado agendador de pacotes, e a solução de hardware, os adaptadores de rede que oferecem suporte de data center. A falha de uma porta ou de um adaptador de rede virtual do Hyper-V pode resultar na perda da conectividade da máquina virtual. Ao usar dois adaptadores de rede virtuais em um grupo, é possível proteger-se contra a perda de conectividade. Quando os dois adaptadores estiverem conectados, dobrar a taxa de transferência. Para ajudar a aumentar a confiabilidade e desempenho em ambientes virtualizados, o Windows Server 2012 conta com um suporte interno ao agrupamento NIC. O agrupamento NIC é um método de combinação de diversas conexões de rede em paralelo para aumentar a taxa de transferência, ultrapassar a taxa suportada por uma única conexão e fornecer redundância em caso de falha do link. O agrupamento link também é conhecido como a tecnologia de agrupamento de adaptadores de rede e failover de balanceamento de carga, ou LBFO. Embora o agrupamento NIC do Windows Server 2012 não seja um recurso do Hyper-V, ele é muito importante para ambientes Hyper-V crítico, porque pode aumentar a confiabilidade e o desempenho das máquinas virtuais. Este agrupamento permite que a máquina virtual tenha adaptadores de redes virtuais conectados a mais de um computador extensível do Hyper-V e mantenha a conectividade mesmo se o adaptador de rede desse computador virtual estiver desconectado. A implementação do Windows Server 2012 do agrupamento de NIC pode suportar até 32 adaptadores de rede em um grupo. O computador extensível Hyper-V no Windows Server 2012 é um computador de rede virtual que fornece funcionalidades extensíveis e gerenciadas de forma programática para conectar máquinas virtuais à rede física. O computador extensível Hyper-V é uma plataforma aberta que permite a diversos fornecedores oferecer extensões que são gravadas em estrutura de padrão API. A confiabilidade das extensões é fortalecida com a estrutura padrão do Windows e com redução dos códigos de terceiros necessários para as funções. Além disso, ela é suportada pelo Programa de Certificação Windows Hardware Quality Labs, o WHQL. Você pode gerenciar o computador extensível Hyper-V e suas extensões com o Windows PowerShell, programaticamente com o WMI ou interface de usuário gerenciador do Hyper-V. A arquitetura do computador extensível Hyper-V no Windows Server 2012 é uma estrutura aberta que permite que terceiros agreguem novas funcionalidades como monitoramento, o encaminhamento e a filtragem para a computação para o computador virtual. Duas plataformas são usadas para implementar os drivers e as extensões. O primeiro, especificação de interface de dispositivos de rede, o NDIS, são usados para monitorar ou modificar os pacotes de rede do Windows. Os filtros NDIS foram introduzidos com a especificação NDIS 6.0. Os drivers de callout de plataforma para filtros do Windows, o WFP, introduzidos no Windows Vista e no Windows Server 2008, permitem que fornecedores independentes de software criem drivers para filtrar e modificar pacotes TCP/IP, monitorar ou autorizar conexões, filtrar tráfego protegidos por IPsec e filtrar camadas de processamento remoto. As extensões podem estender ou substituir esses aspectos do processo de comutação, a filtragem de tráfego de entrada e saída e a pesquisa de destino e encaminhamento. Essa tabela lista os diversos tipos de extensão de computador extensível Hyper-V. No slide são algumas coisas que podemos fazer com o computador extensível. De acordo com a camada filtrada e a camada com qual a integração foi estabelecida, você pode usar os recursos como monitoramento de rede, filtragem de pacotes para aumentar a segurança, criação de murais de arquivo e executar outras funções com a detecção de intrusos no sistema. Sempre que possível, a velocidade da plataforma de virtualização deve ser próxima à velocidade do hardware físico. O suporte à transferência de dados descarregados, ou ODX, é um recurso da pilha de armazenamento do Hyper-V no Windows Server 2012. Quando usado com um hardware de armazenamento de SAN apto a descarregamento,
Ele permite ao dispositivo de armazenamento copiar o arquivo sem que o processador principal do host do Hyper-V leia o conteúdo de um local de armazenamento e grave-o em outro. A pilha de armazenamento do Hyper-V no Windows Server 2012 oferece suporte a operações de ODX para que elas sejam transmitidas do sistema operacional convidado para o hardware do host, o que permite que a carga de trabalho use armazenamento apto ao ODX como se a execução estivesse sendo realizada em um ambiente não virtualizado. A pilha de armazenamento do Hyper-V também emite operações de descarregamento em cópia no VHD e outras operações de manutenção de VHDX, como a fusão de discos e a meta-operações de migrações de armazenamento em que grandes volumes de dados são transferidos de um disco rígido virtual para outro local. A ODX usa um mecanismo com base em token para ler e gravar dados entre matrizes de armazenamento inteligentes. Em vez de fazer o roteamento dos dados pelo servidor, um pequeno token é copiado da origem para o destino. O token atua como uma representação dos dados de determinado momento. Por exemplo, quando você copia um arquivo ou migra o armazenamento de uma máquina virtual, um token que representa o arquivo da máquina virtual é copiado. Isso elimina a necessidade de copiar os dados pelos servidores. A ODX é importante principalmente na nuvem, quando é preciso provisionar as máquinas virtuais nas bibliotecas de modelos de máquinas virtual, ou quando a operação de disco virtual são adicionadas e requerem a cópia de grandes blocos de dados, como acontece no caso de fusão de discos rígidos virtuais, migração de armazenamento e migração dinâmica. Essas operações de cópia são gerenciadas pelos dispositivos de armazenamento que devem ser capazes de executar descarregamentos. O Hyper-V no Windows Server 2012 oferece suporte a dispositivos de rede compatíveis com SRIOV e permite que a função virtual de um adaptador de rede físico seja atribuída diretamente a uma máquina virtual. Isso aumenta a taxa de transferência da rede e diminui a latência da rede, além de diminuir a sobrecarga da CPU no host necessário para o processamento do tráfego. Você pode configurar os sistemas para maximizar o uso dos processadores dos sistemas de hospedagem e a memória para gerenciar as cargas de trabalho mais exigentes com eficiência. A rede de SRIOV requer um sistema de hospedagem com suporte a SRIOV, incluindo suporte a chipset para remapeamento de interrupções e suporte adequado ao firmware para ativar e descrever as funcionalidades de SRIOV da plataforma ou sistema operacional, além de um adaptador de rede compatível com SRIOV. Os novos commandlets do Hyper-V para o Windows PowerShell, desenvolvidos por profissionais de TI, permitem executar todas as tarefas disponíveis na interface do gerenciador do Hyper-V e diversas outras tarefas somente pelos commandlets. Os mais de 150 commandlets do Hyper-V foram desenvolvidos para que os profissionais de TI possam passar do planejamento para a execução de tarefas com mais facilidade. Os administradores do Hyper-V muitas vezes gerenciam mais do que só o Hyper-V. Como os mesmos verbos usados pelos outros commandlets do Windows PowerShell, os commandlets do Hyper-V facilitam a extensão do conhecimento existente do Windows PowerShell. Os nomes de commandlets são consistentes para simplificar a capacidade de descoberta. Os nomes tornam mais fácil encontrar os commandlets que você precisa quando você precisa deles. No trabalho que estamos desenvolvendo e nessas funcionalidades do Windows Server 2012, estamos desenvolvendo a capacidade de o System Center 2012 oferecer suporte a novos recursos e funcionalidades no Hyper-V. Assim, além de fornecer acesso por meio do PowerShell às organizações para que elas ofereçam suporte e criem seus próprios fluxos de trabalho personalizados na automação, também estamos permitindo que o próprio System Center ofereça suporte a esses novos recursos e melhorias no Windows Server 2012. Muitos desses recursos serão ativados no componente gerenciador de máquinas virtual do System Center 2012 ServerSpec 1, que oferecerá suporte às funcionalidades de multilocação do Windows Server 2012. Vamos desenvolver a habilitação de parceiros para que eles possam criar o gerenciador de máquina virtual e aproveitar benefícios como o suporte da ODX e para que os provedores de hardware de servidor possam gerenciar melhor o ambiente do servidor. No Windows Server 2012 temos funcionalidades do PowerShell para oferecer suporte e instruir aos clientes como criar suas próprias automações e aos parceiros como criar personalizações. A maioria dos recursos será ativada no componente do gerenciador de máquina virtual do System Center 2012 ServerSpec 1. A medição de recursos do Hyper-V traz uma tecnologia que ajuda a acompanhar o histórico de uso das máquinas virtuais. Com a medição de recursos, você pode saber qual é o uso de recursos feito por servidores específicos.
É possível usar esses dados para planejar a capacidade, monitorar o consumo de diferentes unidades comerciais ou clientes ou registrar os dados necessários para ajudar a redistribuir os custos de execução de uma carga de trabalho. Também é possível usar as informações obtidas para ajudar a criar uma solução de faturamento a fim de que os clientes de seus serviços de hospedagem possam ser cobrados com base no uso dos recursos. O Hyper-V do Windows Server 2012 permite que os provedores criem um ambiente multilocatário em que as máquinas virtuais possam ser fornecidas a diversos clientes com mais isolamento e segurança. Como o único cliente pode ter várias máquinas virtuais, a agregação de dados de usos dos recursos pode ser um desafio. No entanto, o Windows Server 2012 simplifica essa tarefa por meio de pools de recursos, um recurso do Hyper-V. Os pools de recursos são containers lógicos que coletam os recursos das máquinas virtuais que pertencem a determinado cliente, que permite consultar pontos únicos no uso geral de recursos feitos pelo cliente. A medição de recursos pode medir o uso médio da CPU, uso médio da memória, uso mínimo da memória, uso máximo da memória, alocação máxima de disco, tráfego de entrada de rede e o tráfego de saída de rede. Algumas outras ferramentas que proporcionam segurança e isolamento multilocatários aprimorados por meio do computador extensivo do Hyper-V é a proteção contra envenenamento de protocolo, a proteção DHCP, que impede que as máquinas virtuais forneçam serviços de DHCP para outras máquinas, ACLs de portas virtuais, que permitem bloquear o tráfego de acordo com a máquina virtual de origem e destino, o modo de tronco para máquinas virtuais, que faz com que o conjunto de máquinas virtuais ou máquinas de hospedagem pareçam estar na mesma LAN local, independente da localização física real, o monitoramento, em que muitos computadores físicos podem monitorar o tráfego de portas específicas que flui por determinadas máquinas virtuais do computador, e o Windows PowerShell, ou a instrumentação de gerenciamento do Windows, o WMI, para gerenciamento e linhas de comando avançadas. Para finalizar no nosso vídeo sobre virtualização de servidores, essas listas mostram uma visão geral de outros recursos que também estão disponíveis no Hyper-V do Windows Server 2012 e que permitem que as organizações deixem de usar a virtualização somente para execução em lote de máquinas virtuais e passem a obter mais benefícios relacionados à economia nos custos operacionais proporcionados pela virtualização. Com os links abaixo você pode fazer o download da versão de avaliação do Windows Server 2012, obter mais informações sobre as novas certificações da Microsoft, além de acessar os outros cursos do MVA. Obrigado por ter assistido a esse treinamento virtual e até a próxima.